E aí, pessoal, então voltamos para encerrar essas aulas de Grécia, falar um pouquinho do período clássico e do período helenístico, tá? Pessoal, o período clássico, aí século V a.C., é considerado um período 5 e 4 a.C., é considerado um período extremamente importante para os gregos. Foi um divisor de águas aí para a Grécia Antiga. É um período paradoxal. Por quê? Porque esse foi um período em que os gregos se desenvolveram, principalmente Atenas. No entanto, foi um período em que houve uma série de guerras entre as cidades-estados. Isso acabou enfraquecendo e possibilitando aí o domínio dos macedônios sobre toda a Grécia. Tá? Então, como eu estava falando, é um período em que os persas, os gregos, tá, eles tiveram que enfrentar o poderio dos persas, que era um exército ali um povo extremamente importante que ocupava, havia dominando, né, tinha construído ali um grande império na região da Mesopotâmia e estava vindo em direção à Grécia, por conta de saber do que existia lá na Grécia, do comércio, da cultura, das riquezas. Então se interessou ali, obviamente, pela Grécia ali. Então o que aconteceu, pessoal? Foi um momento em que, de um lado, os persas querendo se expandir, e do outro lado, vamos falar assim, os gregos ali, de certa forma também, de alguma forma, querendo se expandir ali em direção à Ásia, Atenas ali, tá? Principalmente. Houve um choque então, tá? Um choque que levou a uma série de batalhas aí, tá? E esse período de choques é um período que deu origem ao que a gente chama de guerras médicas. Guerras médicas, pessoal, por quê? Porque Medos era um povo que havia ajudado na construção da identidade dos persas. Tá? Então, então por isso que guerras médicas, certo? Então, foi uma série de disputas, de batalhas, como eu estava falando, os persas ali chegando, tentando chegar e tentando dominar ali as cidades-estados. Todo mundo já ouviu falar da famosa Batalha de Termópilas, tá? Daquele filme 300, conhece aquele filme Os 300 de Esparta? Então, os 300 de Esparta contam exatamente falam, né, sobre essa tentativa ali dos persas com alguns livros aí falam mais de 1 milhão de pessoas de exército, né, de 1 milhão de homens tentando invadir ali. Existia uma bifurcação, uma rocha com uma pequena fresta. E a estratégia dos gregos, né, liderados aí nesse momento pelos espartanos, a detalhe, os gregos se juntaram, tá, para bloquear a investida dos persas. Então, os espartanos protegeram ali a entrada dos persas, aguentaram, né, por 3 dias, liderados ali pelo Leônidas. 3 dias ali. Depois de 3 dias, os persas ali descobriram, né, deram a volta, começaram a atacar pelas costas e enfraqueceram os espartanos que estavam resistindo e massacraram esses espartanos que resistiram bravamente por 3 dias aí. Adentraram a cidade, passaram ali pela região de Termópilas, portas quentes, né, portas do inferno, algo do tipo, né, significa isso. E chegaram em Atenas, destruíram, tacaram fogo em Atenas, tá? E Atenas então acabou sendo de certa forma destruída. Tá? Os atenienses viraram o jogo, né, os gregos montaram uma outra estratégia, numa outra batalha, né, as duas famosas batalhas, aí, a batalha de Salamina e a batalha de Plateia, na qual os gregos acabaram levando a melhor. Houve uma estratégia montada ali no mar Egeu que deu a vitória para os gregos. Tá? Apesar de ter então um maior exército, mais poderoso, os gregos ali, por uma estratégia montada ali na região do mar Egeu, Salamina, acabaram vencendo os persas. Né? Então isso é muito interessante aí. O grande líder desse processo, dessa resistência aí dos gregos, foi desempenhada pela Atenas, pela cidade-estado de Atenas. Então Atenas que consegue bloquear o avanço persa, de certa forma, pelas outras regiões da Grécia. Então,
com seus barcos, os seus trirremes, os seus quadrirremes, que eram barcos gigantescos, barcos que iam em direção aos barcos persas e numa pancada os destruía por completo, praticamente. Tá? Então os atenienses honraram, né? Formaram uma liga de cidades-estados para ajudar nesse processo, a famosa Liga de Delos, que conseguiu resistir, conseguiu impor a vitória para os persas. Os persas então recuaram e os atenienses foram aí consagrados, tá, como os grandes líderes do processo. E o detalhe é o seguinte, é óbvio, né? Se os atenienses foram consagrados ali pelo próprio contexto do que aconteceu, pelo próprio contexto, né, ali evidenciado, o que aconteceu? Os atenienses ganharam moral e olha o detalhe, passaram a sobrepujar, aumentaram a sua hegemonia em toda aquela região da Grécia. Passaram a cobrar impostos das outras cidades. Olha só, né? Ah, nós vencemos. Nós fomos os responsáveis por manter os persas longe. Nada mais justo do que as outras cidades-estados nos paguem tributos, nos paguem impostos. Certo? Então, é isso. A Atenas ela ampliou a sua hegemonia naquela região. Foi um período aí considerado um período extremamente importante para Atenas, né? o século de ouro, o século de Péricles, que era o governante ali da época, os Péricles que era um chefe militar importante, um estadista, né? Uma pessoa que conseguia conquistar as pessoas pelo poder da voz que ele tinha, era ele que controlava ali, então por isso que tem esse nome, né? Século de ouro ou século de Péricles, tá? A democracia nesse momento, no século de ouro, foi ampliada, menos para mulheres e escravos. Ampliou-se a democracia para os estrangeiros, mas mulheres e escravos estavam excluídos, né? Então é interessante olhar também. A cidadania, pessoal, a cidadania, ela era requisito, os pré-requisitos quais eram aí para ter cidadania em Atenas, tá? Tinha que ser o quê? Homem, maior de 21 anos e os pais tinham que ser atenienses. Esses eram os pré-requisitos. Caso contrário, não era possível ter cidadania. Então o que aconteceu, pessoal? Essa hegemonia de Atenas com relação às outras cidades-estados gerou ciúmes, gerou insatisfações, principalmente daquelas cidades-estados que também acreditavam que haviam desempenhado um papel importante nesse processo de conter os persas. Eu estou falando de quem? Os 300 de Esparta, estou falando de Esparta. Então o que aconteceu, pessoal? Os espartanos, então, ali, que haviam ficado chateados com esse poder, essa imposição de Atenas com relação às outras cidades-estados, resolvem fazer o quê? Resolvem se juntar liderar, né, os espartanos, outras cidades-estados também que estavam indispostas com Atenas, formam uma liga de cidades-estados para lutar contra Atenas, a Liga do Peloponeso. E essa Liga do Peloponeso, então, vai fazer o quê? Vai atuar contra os atenienses. Esse é o grande detalhe aí. Tá? Isso vai dar origem à famosa Guerra do Peloponeso, no qual os espartanos, com a ajuda dessas outras cidades-estados que os apoiam, derrotam os atenienses. Depois os tebanos vão fazer a mesma coisa com os espartanos, porque os espartanos começam a cobrar impostos, da mesma forma que os atenienses tinham feito, cobram impostos, subjugam as outras cidades. Isso gera insatisfação dos tebanos, que começam a guerrear com os espartanos. E aí isso acaba virando uma guerra sem fim entre os gregos, entre as cidades-estados, tá? E essa guerra, pessoal, essas disputas entre as cidades-estados, elas causam justamente o enfraquecimento dessas cidades-estados. O enfraquecimento. E, no século IV, a Macedônia, liderada pelo Alexandre, que depois de conquistar e expandir os domínios da Macedônia para o Oriente, vira Alexandre o Grande. Então, Alexandre o Grande, ele vai, por conta desse enfraquecimento das cidades-estados, dominar a Grécia. Uma região mais ao norte, ali a Macedônia. Não só domina a Grécia, mas expande, né, todo ali o seu poderio em direção ao Oriente. Detalhe, tá? O Alexandre, o berço cultural dele era a Grécia.
certo? Então, o que ele tem para oferecer para os povos que ele conquista do Oriente, a base grega, a cultura grega. O Aristóteles, tá, tinha sido aí o tutor do Alexandre quando o Alexandre era mais novo. Então a base cultural do Alexandre é a base grega. Certo, pessoal? Bom, vou falar um pouquinho do legado da Grécia aí, o legado grego. Depois, para terminar, eu falo do que foi o helenismo. Pessoal, legado grego todo mundo já sabe, né? Na filosofia, aí Sócrates, Platão, Aristóteles, né? A racionalidade na forma de ver o mundo, na visão de mundo, a história, né? Uma forma de buscar entender os acontecimentos, os fenômenos sociais, passados e recentes do povo, tá? Da história da Grécia, da história de Atenas. Heródoto, Tucídides foram os grandes historiadores aí que viam, né, queriam buscar as causas dos fenômenos históricos pelos quais passavam ali Atenas. Na arte, né, a arte ela acabou virando uma espécie de modelo, né, porque viria a ser a arte ocidental, resgatada no período do Renascimento, resgatada depois lá no século XIX. Então a arte ela passou a ser um padrão artístico que se desenvolveu na Grécia, em Atenas, passou a ser aquele padrão de equilíbrio apolíneo do que viria a ser das outras civilizações. Teatro, né? Ésquilo, Sófocles, Eurípides, todos eles aí contribuíram, né, para o desenvolvimento do teatro, certo? Grego. E por fim, pessoal, a gente fala aí desse período helenístico, tá? Então acabamos aí de falar de Grécia, tá? O período helenístico, pessoal, século 4 e 3 a.C., é o período então em que o Alexandre ele vai conquistar a Grécia, certo? Conquista a Grécia e expande em direção ao Oriente, para a Índia, quase chegando na China, em direção à Mesopotâmia, tá? Em direção à Mesopotâmia, chegando ali na Índia, pegando uma parte da Índia e quase chegando na China, tá? Então esse é o Alexandre o Grande. É um momento em que as cidades-estados, né, a lógica, a política que se desenvolveu na cidade-estado, aquele formato, né, já não faz muito sentido. O sentido agora é um império, né, um império controlado pelos macedônios, império com a base cultural grega. Detalhe, viu? O Alexandre ele mistura, né, essa base cultural grega com os protetorados, né, ali no norte da África, ali na região da Mesopotâmia, todos eles, tá, vão ser protetorados ali, que vai misturar, né, os chefes locais vão tentar misturar ali a língua, a cultura grega com a cultura local. Ele vai estimular, né, os seus generais a casar com mulheres ali nas regiões em que ele vai conquistar no Oriente, para poder dessa forma então se fixar, né? O cosmopolitismo vai fazer a lógica do império, cosmopolitismo. Antes a cidade-estado ela estava centrada numa visão da cidade-estado sobre aquela região. Agora uma visão ampla, né? Uma visão cosmopolita, né? Mais ampla, mais do império, certo? Em 323 o Alexandre ele vai morrer, século IV, portanto, e a partir daí o que vai acontecer? O império do Alexandre ele vai se dividir, certo? E no século II o que vai acontecer? Vai ocorrer o domínio romano da região. Roma também vai ser o próximo assunto, a gente vai falar. Roma que se desenvolve também um grande império, conquista ali uma boa parte ali da região do Mediterrâneo, então Roma vai ser o próximo assunto. E Roma acaba conquistando ali o que restava, né, do Império Macedônio. Tá? Na história, Políbio, um grande nome aí da história, seguia um pouco a tradição do Heródoto, do Tucídides. Na arte, a arte ela vai ser uma arte mais realista, né, retratar cenas do cotidiano, não tão uma arte pela arte, mas uma arte mais realista, retratando os meandros do Império. Matemática, né, o Euclides, o grande nome da matemática desse período aí é o Euclides, que é um grande geômetra, tá? E por fim a filosofia, né? A filosofia epicurista, que é a filosofia da moderação, da prudência, segue um pouco a lógica lá do Sócrates, né? do Platão. E a filosofia estoica também, cujo sentido é a busca aí da felicidade individual.
Certo, pessoal, então falamos aí em 3 vídeos, sobre a Grécia Antiga, tá? Espero que isso aí contribua para vocês aí, para vocês ampliarem a visão aí que vocês têm de Grécia. Tudo bem? Ok, pessoal, grande abraço aí, obrigado, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aí para o canal ficar mais forte cada vez mais aí, beleza? Tchau, pessoal, muito obrigado, fiquem bem, nos vemos. Tchau, tchau, valeu!